Salve nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa N aqui. E hoje viemos para mais um vídeo. Dessa vez vamos reagir a um corte do Jogo Aberto e também da ESPN Sport, falando tudo sobre esse jogo entre Galo e Flamengo lá na Arena MRV. E você, acha que o Flamengo vai trazer essa vitória para casa? Eu acredito que sim, então vamos assistir e no final nós dar aquele papo reto. Mas antes, se inscreve no canal e deixa seu like, porque a gente está sempre trazendo as melhores notícias do Mengão. Então, vamos assistir junto. De outro jogaço da rodada, o encontro entre Atlético Mineiro e Flamengo em Minas. Felipão ainda não venceu no comando do Galo. Chegou a hora de quem? Felipão ou Sampaoli? Detalhes da partida. Olha o Gabigol aí, que foi Felipão. tão bem essa Conto semana. com você, Felipão. Nossa Senhora. Confronto entre rivais, temperado pelo gostinho do reencontro com o ex. Graças a Deus deu certo, estou feliz demais. Sorrisão é de felicidade mesmo, de estar podendo realizar um sonho. Pois é, Alan, a sua saída virou até motivo para um outdoor aqui em BH. Será a vez da massa do Galo reencontrar o volante, agora com a camisa rubro-negra. O pessoal de lá vai ficar comigo e eu sou assim, eu dou a vida pelo clube, é meu ganha-pão, não tenho por que eu aliviar para o adversário. Que chora é a mãe deles, a minha não vai chorar não. O Flamengo não sabe o que é perder há mais de 2 meses. Depois da derrota de goleada contra o Bragantino, vieram 6 vitórias e 3 empates. Isso sem falar do último jogo, 2-0 em cima do Grêmio, fora de casa, pela Copa do Brasil. Valorizar o resultado não é tão significativo como darle valorização a la maneira como se jogou. Já o Galo vive o momento oposto. Não vence há 8 partidas. Inclusive, a última vitória foi há mais de 50 dias, sob o comando do ex. Estou aqui novamente. Quizá tuve a má fortuna de cruzar-me com a mesma pessoa do clube. Eu prefiro pensar que ele se expressou mal, porque ele não teve azar de cruzar comigo, né? Eu que fui buscá-lo 2 vezes. Para o duelo deste sábado, o técnico Felipão terá o retorno de Arana, Gemerson e Vargas, que cumpriram suspensão contra o Goiás. Nova oportunidade para o time reencontrar o seu bom futebol. Últimos 21 pontos, conquistar 3, realmente é um recorte, né, do campeonato de uma campanha pífia. Gosto muito da postura do Rodrigo Caetano, mas ele não poupou o Eduardo Cudê, né? Aliás, esse é o problema do Cudê, muito competente, mas ele deixa essas rusgas, essas brechas, essas situações mal resolvidas, Chico. O mais engraçado é que o Caetano conhecia ele do Inter, né? Sabia que ele já tinha feito isso. E aí foi lá e contratou pro Galo. E o mais engraçado é que o Inter também contratou de novo. Tu vê que coisa, né? E o Alessandro Barcelos, que é o presidente, era o vice de futebol quando trabalhou com ele. Então conhecia muito bem. Todo mundo sabe quais são as virtudes e os defeitos do Cudê. Todo mundo sabe. Olha que interessante. O Felipão e o Sampaoli, treinando equipes, já se enfrentaram 5 vezes. 3 confrontos, Brasil e Chile, quando o Sampaoli era técnico da seleção chilena, Felipão levou a melhor. E depois também a gente teve o confronto Santos, Sampaoli técnico do Santos, e Felipão do Palmeiras, e Luiz Felipe Scolari levou a melhor. Então, mas aí Gostei. Foram 3 empates e 2 vitórias o Felipão. Mas aí tem um dado que não favorece o Felipão. Nesses 5 jogos, o Sampaoli estava numa equipe inferior à que o Felipão estava. O Felipão estava com Brasil e Palmeiras. E o São Paulo estava com Chile e Santos. Nesse momento, o São Paulo está com o Flamengo, com esse Flamengo. E o Felipão está com o Galo, que tem um time num potencial muito bom, mas que não consegue desenvolver. Pode ser que ele mantenha o histórico, mas hoje a tendência, o retrospecto não, a lógica, o momento é do Sampaoli, né? Mas você não acha que, de repente, um empate entre 2 times pode acontecer? Eu confesso pra você, menina Renata, como diria Ronaldo Giovanelli, que eu gostaria de um empate, né? Eu também. Pensando em termos de tabela, eu também. eu gostaria de um empatezinho, porque a gente torce por um bom jogo, né? São 2 equipes que já decidiram Supercopa recentemente, fazem sempre grandes jogos, tem uma rivalidade histórica desde os anos 80. Então a gente espera que seja um bom jogo, né? Rivalidade em Copa do Brasil, né? Também. Atlético e Flamengo, meu Deus do céu. E nos elencos, eles são comparáveis. Nos momentos, não. Curioso, né? Mas o Flamengo também vivia uma instabilidade no começo do ano, apesar do elenco, e o Sampaoli arrumou a casa, né? O jogo que o Flamengo fez contra o Grêmio mostrou onde esse Flamengo pode chegar.
Vai ser bem interessante acompanhar um Flamengo com que jogou medo? demais na Copa do Brasil, falando no torneio, e um Flamengo que não jogou bem contra o América na última rodada da Série A. O brasileiro dá uma oscilada, né? Vamos ver qual será a versão do Flamengo para o jogo de amanhã. O Galo precisa vencer. Paulinho é um jogador importante, está aí no jejum de gols, é um atleta que precisa aparecer mais. Renato, o ataque do Galo tem Paulinho, Pavon e Hulk. O Pavon talvez seja o melhor jogador do ataque. E o Hulk está devendo ainda esse ano, não sei se ele está sofrendo com problemas físicos e tal. E o Paulinho, a gente sabe também a capacidade dele, né? O Galo o Arana voltou, cara, eu não consigo entender essa campanha do Galo. Não que tem muita gente que se machuca, no Galo Zarate, por exemplo, né? Então, importante. Às vezes o Galo também não conta com essa formação completa. Perdeu o Alan. Mas o Alan estava meio já de lado, né? Se porque aí chegou batalha, enfim. É verdade. E vai ter pela frente esse Galo de Felipão, de Rodrigo Caetano, Hulk, Paulinho e companhia, o Flamengo, que talvez viva o seu melhor momento na temporada, ou que provavelmente fez o melhor jogo da temporada no meio de semana contra o Grêmio. Como que você vê, Rafael Prats, esse momento do Flamengo de Sampaoli, que tem o Galo amanhã e na quinta-feira tem o Olímpia pela Libertadores, com transmissão dos canais ESPN e Star Plus, Rafael Prats. O Flamengo tem totais condições, a diferença para o Botafogo, a gente tem de sempre lembrar, são 12 pontos a menos que o líder. O Flamengo tem uma situação, não o Flamengo, todo mundo que está pensando em brigar por título tem que contar com uma situação que o Botafogo começa a perder para todo mundo, ou começa a largar muitos pontos, senão não tem como, 12, 13, 14 pontos atrás, é uma diferença considerável. Agora, o Flamengo tem um grupo, tem atletas e tem um trabalho para, obviamente, continuar pleiteando, pelo menos incomodar o líder do brasileiro. Né? Os companheiros lembraram que são 3 empates seguidos. Você jogou 9 pontos, ganhou 3 contra um time que dificilmente larga ponto, como é o Botafogo. Para o Flamengo ficou ainda mais difícil, mas acho que jogo de amanhã contra o Atlético, os jogos da sequência do brasileiro, são jogos extremamente importantes, Abel. Tem um treinador que, obviamente, gosta de mexer muito no time e tem condição de mexer agora, porque tem uma fartura que ninguém tem, e o time chega muito empolgado. Pelo que jogou contra o Grêmio, pelo domínio que teve contra o Grêmio. Acho que é um Flamengo que, se tentar se aproximar do que apresentou contra o Grêmio, tem chance de ganhar na Independência para continuar pensando em título brasileiro. Tá difícil. Mas eu lembro de algo que o Eugênio já falou aqui, e não foi uma vez só, que esse Flamengo oscila muito. Você não disse isso? Algumas vezes já, Eugênio. O torcedor do Flamengo, quando ele não pensa só no que aconteceu na Arena do Grêmio no meio de semana e pensa numa sequência, ele fica com o pé atrás. O Flamengo, você continua com esse pensamento? É difícil esse Flamengo do Sampaoli ter uma sequência com um desempenho ali constante? Até que ele nos prove o contrário. Até que ele emende essa sequência. E foi o debate de ontem, né? Após o jogo, o próprio Sampaoli tocou no assunto, né? Quando foi perguntado se o Flamengo conseguia o mesmo nível de concentração, de desempenho, de foco no Campeonato Brasileiro em comparação com as Copas. E aí a gente falou sobre isso aqui, eu acho que não é só do Flamengo, eu acho que é de todo mundo. Tem uma concentração, né? O jogo de Copa tem todo um preparo especial, né? Um planejamento diferente, a percepção de que ali em 1, 2 jogos você para ou continua, é diferente. Essa expectativa, essa realidade de que é hoje ou nunca, ou continuamos ou a casa caiu, que é, por mais que você saiba que todo jogo do Brasileirão ele vale os mesmos 3 pontos lá da 38ª rodada, eu acho que é difícil entrar na mente de, não só dos jogadores, de todo mundo, de todos nós. Não é isso que você está dizendo? É natural, Você vai para o jogo, foi para o jogo contra o América, pensando o quê? Isso se reflete até na escalação. Se o Flamengo e o Palmeiras fosse o jogo de Copa, esse último, que aconteceu aqui no Allianz, o Sampaoli teria deixado o Arrascaeta no banco? Acho que não. Everton Ribeiro? Então, é uma coisa que é natural. E aí eu vou voltar em outro assunto que eu falei aqui essa semana. O Sampaoli tem adotado no Flamengo, não sei como vai ser amanhã, tá? Uma estratégia de manter a base do time em todas as competições. Mudando sempre, ele nunca repete escalação, troca 2, 3 peças aqui e ali e tal,
Um dia o Pedro joga, outro dia o Gabigol joga, um dia o Ayrton Lucas, outro o Felipe Luiz, um dia joga o Thiago Maia, outro dia joga o Alan no meio, e ele vai trocando, na zaga também faz a mesma coisa. E você defende em prol de um entrosamento também no brasileiro, que ele tenha outro time repetindo sempre no brasileiro. Por aí? Não é nem entrosamento no brasileiro, é assim, um time que possa entender o brasileiro como o seu foco principal. E acho que... Teria que ser praticamente outros 11, praticamente. Imagino que a diretoria do Flamengo tenha feito um esforço, um investimento num elenco cada vez mais numeroso e qualificado para justamente enfrentar as 3 competições com chance de ganhar todas. E o Flamengo, no brasileiro, não consegue desempenhar como desempenha nas Copas. Então, eu imagino que exista essa oscilação muito em função disso. O cara vai entrar no jogo contra o Atlético pensando, quinta-feira tem o Olímpia em casa, preciso fazer o resultado em casa contra o Olímpia. O Flamengo é favorito contra o Olímpia nos 2 jogos, é verdade. Mas se não conseguir um bom resultado em casa, que o primeiro jogo é no Maracanã, a volta lá, o Flamengo vai encontrar um ambiente muito difícil contra o Olímpia, que é um time que joga fechadinho, tem uma das melhores defesas da Libertadores na fase de grupos, para jogar em transição. O Olímpia pode tentar explorar isso contra o Flamengo. Então ele sabe que o jogo de quinta-feira é um jogo para não só ganhar, mas para fazer um resultado tranquilo. E aí ele vai para o jogo com o Atlético Mineiro pensando o quê? Mas se... Não, mas são 5 dias, Eugênio. Não, eu entendo, mas assim, o jogo é no sábado à noite, o jogo vai ser na quinta noite, o do Maracanã. Questão de foco. O jogo contra o América foi no sábado à tarde também. E o Flamengo não conseguiu ter foco no jogo, não está conseguindo. O Vitor Hugo, o menino Vitor Hugo, que foi o maior ladrão de bolas contra o Grêmio, roubou, se não me engano, 12 bolas contra o Grêmio, no jogo contra o América, ele entrou, até fez o gol do empate. Sim. Mas ele entrou desligado. Teve uma bola que o goleiro passou para ele estava olhando para trás. Onde estou? Aí a bola chegou, o adversário roubou, quase saiu o gol do América. Mas você acha o seguinte... Então, assim, é outro foco. O Eugênio está imaginando algo assim, ataque contra o Galo amanhã, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, por exemplo. Belo ataque. Pode ser. E dá um descanso e deixa os outros se preparando e focando para o jogo de quinta pela Libertadores. Eu citei o ataque, mas poderia ser... Mas o Flamengo assim tem... Eu citei os 3 do ataque, desculpa, mas o Flamengo tem material humano, jogadores, para fazer um grande time para jogar amanhã contra o Galo e descansar os outros para a Libertadores. Pode jogar o Alan, que saiu do Atlético recentemente, né? Reencontrando o Atlético, por exemplo. Diga. Não, mas o que eu não entendi aí, Eugênio, é o seguinte. Você acredita que, até talvez intuitivamente, o Vitor Hugo que entrou no sábado, ele entra assim, isso é um jogo do brasileiro, não vou entrar igual? Não é que ele está pensando nisso. Tudo que cerca o jogo é diferente. Porque não foi só ele, tá? Ele entrou meio que desligado no jogo, mas o time como um todo não rendeu o que rendeu na quarta-feira. Contra um adversário mais forte. O Grêmio é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está à frente do Flamengo. Sim. No Campeonato Brasileiro. O América é o lanterna. Tá entendendo? E aí o Flamengo vai lá, joga muito bem fora de casa contra o Grêmio, ganha o jogo, e contra o América, que é o lanterna do brasileiro, jogando no Maracanã, fica no empate. Aliás, o empate que ele consegue no finalzinho. Ainda é ou era na época? Ainda é? Ou o Vasco virou lanterna? Não, o Vasco é lanterna. Não, o Vasco depois da rodada. Acho que naquele domingo talvez ainda fosse o América. Pontuou. Sim. E o América vinha de um jogo dificílimo contra o Colo-Colo, intenso para uma classificação para a Sul-Americana. Ou seja, é um time que veio desgastado. O Flamengo teve uma semana cheia, né? Exato. Coisa que o Galo teve e não vai ter uma semana e meia com o time descansando. Imagino que o Galo vai jogar com os seus principais jogadores. Não sei se o Filipão vai ficar uma semana e meia, né, sem o time entrar em campo para um jogo de Libertadores no meio da semana. Pela Copa do Brasil. Não jogou pela Copa do Brasil. Para descansar. Então o Flamengo vai ter um desafio de um time, em tese titular do Galo, mas um time que ainda talvez não tenha se encontrado coletivamente com o Felipão. Mas é um desafio maior do que foi o do América, o que dá, talvez, ao Flamengo uma tensão maior no jogo. E eu acho que, a gente ouviu, né, o Thiago Maia falar depois do jogo, né? Não escolhemos jogo para jogar, temos foco em todos os jogos, em todas as competições. Vai ter que provar a partir de agora, né? Tem um jogo importante no meio da semana para o Libertadores, mas esse jogo contra o Atlético é um jogo de você se distanciar cada vez mais de um time que está no meio da tabela e ainda continuar mirando o Botafogo.
né? Porque o Botafogo adora tá adorando isso. Os clubes priorizando as Copas. O Botafogo está... Elton, que os clubes não chegaram ao Botafogo porque não conseguiram chegar ao Botafogo. Não, mas o Botafogo também está gostando disso. Viram depois alguma explicação para nós, como eu estou a 14 pontos do primeiro colocado. O primeiro colocado não está dando brecha para ninguém. O primeiro colocado, quando ele está mal, ele empata. Quando ele está mais ou menos, ele ganha. Quando ele está bem, ele ganha também. Então, o que acontece? Você ficar 13, 14 pontos atrás, você olha para o brasileiro e fala assim, não dá mais. Mas não dá mais porque o líder não deu brecha para você. Mas quando completa aí para a gente falar de Corinthians e Vasco. Mas quando o vice-líder olha para a tabela e ainda tem uma certa distância de 2 ou 3 rodadas para o Botafogo e poupa jogadores contra o Bahia, que como fez o Grêmio, porque fez 2 jogos seguidos contra o Bahia, o Botafogo, olha, muito obrigado. Você está poupando seu time para jogar uma Copa, o que me dá a possibilidade aqui de somar mais 3 pontos, porque eu estou focado no Campeonato Brasileiro e manter a liderança. Tem as duas situações. Eu acho que o Botafogo também agradece. Por mais que o Botafogo esteja disputando uma Copa também, né? Exato. O Botafogo está disputando a Sul-Americana. Mas Libertadores e Copa do Brasil, quanto mais esses times olham para essas Copas, melhor para o Botafogo. Então acho que é um momento para o Flamengo, nesse confronto contra o Atlético, dizer, opa, tô aqui ainda, viu? Não desisti, não. E eu acho que tem time para isso, para encarar bem as 3 competições. Cara, isso é muito importante que ele acabou de dizer. Papo reto. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Quando o time é muito bom, ele sai prejudicado pela CBF e pelo campeonato. Porque o Flamengo tá tentando brigar a cada 3 competições. Então o que acontece? O Flamengo joga quarta final de semana, quinta final de semana. Tipo, quer dizer, quarta e sábado, quinta e domingo. Toda semana, 2 jogos. Quanto tu vai ver, cara? O Flamengo acaba sendo prejudicado por isso. Porque tem que poupar jogador. Porque é o que a gente tá falando. O Galo tá descansando. Tá tranquilo, pô. O time tá descansado, treinou, se preparou pra jogar contra o Flamengo. Aí o Flamengo foi lá e tava o quê? Preocupado com o Grêmio. Tem ganhado o Grêmio fora lá. Ganhamos 2-0. Agora tem um Galo. Mas no próximo divisão de Libertadores. Então fica nesse loop infinito. E o time, infelizmente, pra mim, eu acho, ele prioriza as Copas. Mas a gente ainda tá brigando pelo brasileiro sim, rapaziada. E eu acredito que o Flamengo vai levar essa vitória para casa em cima do Galo. Eu acredito muito, papo reto. O Flamengo vai levar essa vitória do Galo para casa. A gente vai ficar suavão lá, porque ele não pode se distanciar, não pode dar brecha. A gente tem que pensar na gente, não no outro, tá ligado? Tipo, vocês têm que fazer o nosso, não no outro. A gente tem que pontuar e não se preocupar com quem tá na frente em perder. A gente tem que se garantir em si mesmo, tá ligado? Então, queria pedir pra você, rapaziada, se inscrever no nosso canal, deixar o like, fortalecer o amigo. Estamos sempre nas notícias do Flamengo e fazendo um debate saudável. Se você quiser compartilhar com seus amigos, tamo junto também. E deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. O Flamengo leva esse vitória pra casa, 3 pontinhos? Então, diz aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.